Glória a Deus, a paz do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos. Boa tarde. Quero que estar gravando um vídeo aqui para edificação dos irmãos. Hoje eu quero falar sobre o sucesso de Deus. Qual é o sucesso de Deus? A palavra mostra algo extraordinário que o Senhor me revelou aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Sem mais delongas, então vamos lá, o que interessa. Qual é o sucesso de Deus? A palavra do Senhor fala em Malaquias 3, versículo 6, fala assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Qual que é o sucesso de uma pessoa como o sucesso de Deus? É porque ele não muda, porque ele tem um foco só. Vamos tomar exemplo aqui na Bíblia. Ah, Luciano, mas se Deus não muda, por que Deus, muitas vezes, ele mudou algumas coisas, se ele não muda? Não, tem coisas que são diferentes. Vou dar um exemplo aqui em Daniel 9. Daniel 9, versículo 9, fala assim, ó. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Isso é um dos atributos do Senhor ao nosso favor. Foi o que ele estabeleceu e ele segue aquilo que ele estabelece. Amém? E é isso que nós temos que seguir, aquilo que foi estabelecido. Porque nós mudamos em qualquer circunstância, alguma coisa tira o nosso foco. Supondo, eu quero vencer na vida, mas aí começa a ter dificuldade, eu mudo o meu foco. Por isso que o Senhor teve sucesso e tem. Porque apesar de tudo que acontece, Ele não muda o foco, Ele não quebra juramentos, Ele não muda por causa de circunstâncias, não é verdade? Glória a Deus. A palavra de Deus fala aqui que no primeiro capítulo de Daniel, número 1, fala que foram abertas portas para os jovens da linhagem real e dos nobres, jovens bonitos que não tivessem defeito, conhecessem a ciência. Mas por que Daniel e seus amigos teve sucesso e os outros não? Porque eles tinham foco, eles não mudavam por causa de circunstâncias. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram, porque como Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, ele encaminhou, porque eles oraram junto, né? Então era junto de partilhar aquilo que foi feito por eles. Daniel não tomou a glória para si. Ele foi eu e os meus amigos. Só que aí Nabucodonosor colocou eles para a administração da Babilônia. Mas quando tocou no foco, naquilo que eles não abriam mão, que era o quê? A palavra de Deus, no caminho que eles queriam seguir, eles preferiram entrar na fornalha. Eles poderiam ter mudado de foco, de direção, mas eles continuaram naquilo que eles queriam. Não só eles, nós vamos ver os homens de sucesso. José, ele passou o que ele passou, mas ele foi fiel no propósito, na direção que o Senhor deu, e naquilo que ele queria também, porque não foi só Deus que quis, ele queria também. Outro homem também que eu me maravilho é Mardoqueu. A palavra do Senhor fala que em Esther 3, fala que o rei Assuero exaltou Ramã ou Amã, né, o nome como primeiro príncipe, e todos tinham que se prostrar diante de Amã, porque era um edito do rei Assuero. Mas Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. E o povo foi saber, os funcionários do rei, saber por que ele não se curvava e não se prostrava. E ele falou que ele era judeu. Por isso, porque ele era judeu, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma lei, ele não podia se prostrar.
porque ele tinha já uma direção, ele tinha já uma ordem, e começou a perseguição por causa disso, por causa da direção que ele tomou. Amém? Então, aqueles jovens, eles não teve sucesso, por quê? Porque eles mudavam o tempo todo. Não é verdade? Daniel, ele era o terceiro dominador. Por que ele não mudou? Por que ele preferiu ir para a cova dos leões? Porque ele tinha foco, porque ele tinha base, porque ele tinha uma direção a seguir. Amém? Eu queria que vocês recebessem essa palavra sobre não mudar. Eu falo que é difícil, sabe? Muito difícil não mudar. É difícil, viu? Porque falar é muito fácil, sabe? Mas lá na frente nós vamos ver que valeu a pena. Então eles foram abertas portas e eles soubem administrar. Amém? Espero que vocês recebam essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, e agradeço.